Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aí mais uma vez ao nosso canal. Queremos pedir a você que continue nos ajudando. Nós estamos crescendo bastante em horas. O nosso sonho é alcançar 4.000 horas e você pode fazer isso por nós. A meditação que nós vamos ter agora é sobre um texto, um pensamento, uma reflexão de Martinho Lutero, que foi um dos grandes reformadores do século XVI. E Martinho Lutero, ele diz que nós haveremos de ter 3 surpresas ao chegarmos no céu. Que surpresas são essas? A primeira surpresa que Martinho Lutero fala é sobre quando chegarmos no céu a gente dizer: uau, eu estou aqui, eu fui um dos selecionados, que bênção! E por que é uma surpresa estar no céu? É por causa da nossa natureza. A Bíblia revela a nossa natureza como uma natureza perversa, uma natureza má, uma natureza pecaminosa, pecadora. E aí nós vamos para a Bíblia para tentar explorar um pouco sobre isso. Lá no livro de Romanos, no capítulo 7, no verso 14 e o verso 18, a Bíblia diz o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Nós percebemos aqui que nós somos escravos, e você sabe que escravo geralmente ele não tem o querer. Às vezes nós fazemos algo que nós somos comandados pelo nosso instinto carnal pecaminoso. E por ter esse instinto, nós temos a sensação de que não há salvação para nós. No verso 18, a Bíblia diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuar. Nós temos aí, um resquício, da imagem de Deus em nós, que é amar, ter misericórdia. Mas veja que o pecado ele tomou posse disso. Então, às vezes, nós queremos até ser bom, queremos até fazer o bem, mas a Bíblia diz que nós não conseguimos. E não é um problema apenas meu, não é um problema apenas seu. Esse problema ele se espalhou pelo universo humano todo deste planeta Terra. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 20, a Bíblia diz o seguinte: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então a Bíblia está direcionando que não existe um homem só nesse planeta que consiga fazer o bem e seja uma pessoa sem pecado. Não adianta você olhar talvez para o seu pastor, talvez para o seu amigo, talvez para alguma pessoa que você se espelhe e acreditar que essa pessoa ela é uma referência espiritual. Na verdade, a referência espiritual é sempre Cristo. Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu sou um imitador de Cristo. Então, Cristo é a base para nós imitarmos. Mas, olhando para as pessoas em geral, Paulo chega a dizer que ele é o pior dos pecadores, mesmo mandando nós sermos imitadores dele. No livro de Romanos, Paulo ainda diz, capítulo 6, verso 23, ele diz que o salário do pecado é a morte. Então, se todos nós somos pecadores, se todos nós somos escravos do pecado, e a consequência, o pagamento para o pecado é a morte, então todos nós seríamos condenados. Então agora você olha e chega no céu dizendo: Senhor, eu sendo o pecador que eu fui, eu estou aqui. Essa é a grande surpresa. A segunda grande surpresa que nós vamos ter na Bíblia é porque você vai chegar lá no céu e vai encontrar algumas pessoas e você vai dizer: olha, eu acho que essa pessoa não deveria estar aqui. Você vai olhar pessoas que você diria: essa pessoa nunca vai para o céu, e você vai encontrá-la lá. Imagine, por exemplo, a situação de Estevão. Estevão, ele foi levado pelo um grupo do Sinédrio até o meio da rua e ele viu uma pessoa segurando a capa dele. E essa pessoa o odiava. E essa pessoa estava junto com as pessoas que o levou à morte. E olha o que a Bíblia diz. Atos 7, versos 58 e verso 60. E lançando-o para fora, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então ajoelhou-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, a Bíblia diz que Estevão adormeceu. E a Bíblia continua dizendo no próprio verso: e Saulo consentia com a sua morte. Perceba que para Estevão, você imagina Estevão estando no céu, andando assim: o que esse homem está fazendo aqui?
Este homem estava lá, ele foi uma das pessoas que me condenou, ele foi uma das pessoas que me assassinou. Como que um assassino desse, chamado Paulo, está aqui? Veja que Paulo era uma pessoa tão horrível para o seu tempo que nem o próprio Ananias queria ir lá curá-lo quando ele esteve cego. Olha o que a Bíblia diz em Atos 9, verso 1. Saulo, respirando ainda a ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se aos sumos sacerdotes. Veja, Paulo estava com tanta ira dos seguidores de Deus que ele disse: rapaz, eu quero matá-los. Veja que aqui a palavra fala de morte. Ele não queria que existissem esses cristãos que estavam se rebelando contra o judaísmo. Então ele vai ao juiz e diz: eu quero matar esse povo. E ele desce para o caminho de Damasco, onde ele vê Cristo. E aí, cego, agora pensando, Deus vai até Ananias para fazer a cura e conversar com Paulo e batizar Paulo. E olha o que é que Ananias diz, no verso 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido falar a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Agora imagine este homem, agora no céu, com outras pessoas que talvez ele tenha matado, ou que ele esteja visto a morte, ou esteja consentido com a morte, e agora Paulo e eles lá no céu, de repente um olhando para o outro, e dizendo: rapaz, que surpresa esse homem aqui no céu. Em terceiro ponto, você vai ter pessoas que você diz: ah não, fulano vai para o céu, hoje fulano é um exemplo para mim, fulano vai para o céu, e essa pessoa, ela não estará no céu. Olha o que a Bíblia diz no livro de Mateus 7, no verso 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que pratica a iniquidade. A Bíblia está dizendo que haverá homens de Deus, mulheres de Deus, que profetizam em nome do Senhor, e a Bíblia não diz poucos, a Bíblia diz muitos. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, não profetizei em teu nome. Senhor, em teu nome não fiz muitos milagres. Senhor, em teu nome não expulsei demônios. E Deus diz assim: olha, esse grupo, esse muitão de gente aí eu não conheço. Então nem todas as pessoas que me dizem Senhor, Senhor, nem todas as pessoas que você acha que vai estar no céu, estará no céu. Tome cuidado com a sua referência religiosa. Faça de Cristo a sua referência religiosa. Um exemplo de uma pessoa que talvez muitos acreditam que vão achar no céu. Imagine aquelas pessoas que morreram antes da traição de Cristo e que foram seguidores de Cristo. Eles podem imaginar que quando chegarem no céu vão encontrar os 12 apóstolos. E quando eles forem contar, eles vão dizer: oxe, está faltando um. Cadê Judas? Porque você sabe muito bem que Judas foi o traidor. Lucas 22, versos 47 e 48. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente dele, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com beijo trai o Filho do Homem? Imagine que alguém que aprendeu aos pés de Cristo se perde. Imagine nós, no século 21, cheio de oportunidades de pecado. Imagine nós. Então você vai ter muita referência de pessoas que você vai acreditar estar no céu e que, infelizmente, não estará. Sabe o que é que o grupo dos salvos vão falar diante de Deus? Obrigado, Senhor, porque nós não merecíamos ser salvos e o Senhor nos salvou. Obrigado, meu Deus, salvação ao nosso Deus e ao Cristo. Sabe, eu quero fazer parte dessa grande multidão. E você? Você gostaria? Gostaria de te dizer o seguinte: meu amigo, minha amiga, continue lutando, continue perseverando, continue enfrentando seus pecados, continue enfrentando os seus defeitos. Sabemos que você peca como eu peco. Deus sabe que muitas vezes eu me entristeço comigo mesmo, mas sabe de uma?
Eu quero continuar acreditando que Deus acredita em mim. E se Deus acredita em mim, por que eu não posso acreditar também? Deus abençoe você.